Olá, bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje eu vou conversar com o Felipe Sene, que é gerente de benefícios na Amazon para a América Latina, né? Muito obrigada por ter topado essa conversa. Obrigado você pelo convite, obrigado ao Hub pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Ai, que bom. Olha, o tema de hoje, eu tô super curiosa para te ouvir, porque a gente vai falar sobre como desenhar iniciativas de bem-estar, tá? Que realmente conversem com cada fase do colaborador, né? Então vai ser muito bom, mas antes de entrar nesse assunto propriamente, eu quero ouvir de você. O que você considera que é bem-estar e como você aplica isso na sua rotina, na sua vida? Permissão para filosofar? Com certeza. Se eu pudesse resumir, eu ia considerar bem-estar como sucesso. Tem muita gente que fala que sucesso é alto status, receber bem, diretoria, gerência, um cargo importante, ter dinheiro, ter propriedades. Eu já acho que bem-estar é você ter um lar aconchegante, acolhedor. Falei mansão? Não, falei um lar. Apartamento chique no bairro? Não, um lar. Ter conexão com amigos, com família. Então, saber que nos momentos legais você vai ter ali uma parte social, mas nos momentos difíceis também você vai ter uma rede de apoio. Então eu considero isso como fundamental, como sucesso. Uma pessoa bem-sucedida tem isso. Alguém que tem um emprego legal, que receba justo pelo emprego que ela tem, que agrega valor. Então a gente sempre fica naquela, o que eu estou fazendo está ajudando? Eu penso assim, se estiver ajudando um pouquinho do lado, já é muito avanço. Se não atrapalhando ninguém, você já está ajudando muita gente. Tendo paz de espírito. Então, depois de tudo isso, sucesso para mim também é ter paz de espírito, é saber poder dormir tranquilo à noite. E saúde mental. Eu acho que, além de tudo, você poder cuidar da saúde mental, eu acho fundamental. Então, você tá em paz, você ficar tranquilo. E nada mais, nada menos também que saúde física, né? Então, saúde física, muita gente quando vai despedir de alguém, quando vai falar alguma coisa, fala assim, desejo saúde, feliz aniversário, te desejo saúde, etc. Cara, é um desejo muito grande. Quem não tem, tá buscando. Então, acho que sucesso é uma combinação disso tudo. Não é só a parte financeira. Então, eu acho que bem-estar é estar bem em várias saúdes. Você perguntou também, né, o que eu faço para cuidar, né? Então eu acordo cedo, faço meu exercício, faço minha oração, minha meditação, me preparo para o trabalho, levo meu filho para a escola, vou trabalhar, tenho um emprego legal, cuido de pessoas através do meu emprego, considero que tenho uma remuneração justa, então é assim que eu cuido do meu bem-estar. E você falou sobre meditação, né? Você faz mais alguma coisa para sua saúde mental? Bom, eu faço terapia. Acho que todas as pessoas deveriam fazer, é um investimento que ela pode fazer. De saúde mental, eu também considero que além de meditação, além de terapia, eu acho que é saber cuidar do sono, higiene do sono. Então, meu celular, por exemplo, à noite, tiro cores, tiro notificações e tento focar no momento. Então, quando eu estou no trabalho, foco no trabalho, quando eu estou em casa, foco em casa e ignoro tudo que está passando por detrás, porque estresse faz parte. Acho que estresse faz parte para todo mundo, mas é saber controlar. Olha, essa chavinha aí eu ainda não aprendi. Tô num caminho ainda de mudar a chavinha, né? Sair do trabalho e deixar o trabalho lá. Exato. Faz bem. Acho que é um desafio para muita gente. E agora, assim, entrando mais no nosso assunto aqui, o que você diria que você enxerga que fez sentido, que mais funciona, pensando em saúde e bem-estar, para um funcionário que está começando a carreira ali e para aquele que já está perto da aposentadoria? Então, eu acho que o papel da empresa é oferecer opções. Obviamente, nunca vai agradar 100%, mas tentar. E daí eu sigo essa premissa de, primeiro, saúde física e saúde mental. Então, lá na Amazon, a gente tem um programa robusto de saúde mental, a gente tem opções de saúde física. Vão ter aqueles que vão usar, vão ter aqueles que não vão usar, mas a opção de oferecer está ali. Temos também opções que eu considero como bem-estar como um todo, de saúde financeira, de propósito, de carreira. Então, quando a gente fala de bem-estar na Amazon, não é tabu falar de bem-estar na Amazon. É corrido, como toda grande empresa, mas ali eu tenho que desenhar um benefício que tente atender as várias fases da vida. Então,
saúde fundamental, independente da fase que você esteja, é importante. Tem aquela pessoa que está pensando em aumentar a sua família, então a gente tem um benefício que ajuda a pessoa também, dá um coach para ela em construção de expandir sua família, mas também um plano de saúde para que possa cobrir isso, um tempo off para que ela, assim que essa criança chegue, independente do gênero, independente se é casal hétero ou homoafetivo, que ele possa ter um tempo ali, ele e ela possam ter um tempo ali para desfrutar desse momento da maternidade, da paternidade. Então, o desenho de benefícios da Amazon, ele visa atender o máximo possível aí, e é um desafio muito grande oferecer isso em larga escala, como o tamanho que a gente tem. Quantas pessoas tem na Amazon Brasil hoje? Na Amazon Brasil hoje a gente está com em torno de 8.500 funcionários. Nossa, bastante. Quando eu cheguei, tinha menos da metade. Olha, você chegou há quanto tempo? Faz em torno de 3 anos que eu... 3 anos, Incrível. E aí, assim, você está comentando um pouco como é que você estrutura, né, esse pacote de benefícios, era já a minha próxima pergunta. E pensando nessa diversidade de pessoas que você tem dentro, né, a quantidade de indicadores que você tem que olhar, né, de critérios para cada um. O que você acha que é o maior desafio? O que você recomendaria para quem está começando nesse desafio, né, de ser um gestor de benefícios, assim? O que você precisa focar primeiro para desenhar um pacote mais completo? Na Amazon a gente tem uma filosofia, um framework global de benefícios. Então, ali a gente preconiza, obviamente, o benefício que é estatutório. Então, quando a Amazon decide operar em algum país e naquela lei tem algum benefício assim oferece, por exemplo, você está aqui no Brasil, a gente tem a CLT que dá 30 dias de férias. Não são todos os países que oferecem isso. E todas as vezes que a gente fala dos 30 dias de férias no Brasil, outros países falam, ai, que inveja. Então, isso mas é estatutório. Em outros países, isso é oferecido de acordo com a realidade local. E esse framework global de benefícios, ele tem a ideia de trazer o que é importante, o que é core. Então, por exemplo, eu frisei bastante a parte de saúde. Então, o plano de saúde da Amazon é bastante robusto. O plano dental, bastante robusto também. Opções ali a gente tem. E para desenhar, eu sigo essa filosofia global, busco dentro dos benefícios também oferecer e assegurar que tenhamos diversidade, equidade, inclusão. Viso também, através disso de benefícios, promover uma boa experiência, porque assim, eu vivo e respiro benefícios, os funcionários não, mas daí eles precisam, quando eles precisam, qual é a melhor experiência que eles podem ter, já que eles não têm todo o conhecimento. Então é isso que a gente preconiza, e eu pego essa parte global e tento tropicalizar aqui para o Brasil. Então eu vejo a pesquisa de mercado, do mercado brasileiro, como que funciona, o que está sendo oferecido, o que é tendência, o que eu posso utilizar daqui e talvez expandir para outros lugares. Então é mais ou menos assim que eu sugeriria alguém que está pensando em trabalhar com benefícios, em visualizar o que a empresa tem de orientação e trazer para a realidade local que você tem aqui. Muito bom. E como é que vocês acompanham se está funcionando ou não, se está sendo efetivo? Ótima pergunta. Indicadores, acho que toda grande empresa está trabalhando em dados e dados e dados e tudo mais. Na Amazon a gente tem cientistas de dados em várias sub-áreas de RHs. Então eu tenho o apoio de um time robusto por trás ali. Vamos dizer assim, eu sou especialista em benefício, mas eu não sou especialista na aposentadoria. Eu tenho uma pessoa especialista ali em aposentadoria que vai me ajudar na questão de saúde financeira. Eu tenho uma boa noção de saúde mental? Sim, tenho. Trabalho com isso faz bastante tempo. Mas eu tenho um time médico e um outro time de saúde mental dentro da Amazon que ajuda. E cada time, sendo uma empresa tão focada em dados, cada time me fornece dados para eu ver como que a gente está em questão de engajamento, quanto que as pessoas estão utilizando, em questão de eficácia, se aquilo está valendo a pena ou não. Anos atrás eu tinha um indicador de sinistralidade, por exemplo, do plano de saúde elevadíssimo, eu tinha baixa adesão em programas de saúde mental, eu não tinha uma ferramenta de saúde financeira. Hoje a gente avançou muito, não está no estágio ainda que eu gostaria, tenho bastante trabalho pela frente, mas eu acho que o indicador ali, ele serve muito para te direcionar aonde você precisa e pesquisar, perguntar, conversar com o público ali é importante também. E comunicação é um desafio para vocês? São 8.500 pessoas ou não? Vocês já acharam uma fórmula mágica aí? Eu acho que ninguém achou. Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa de benefícios, comunicação
é o calcanhar de Aquiles, porque é o que eu falei, eu vivo e respiro benefícios. Os funcionários, eles não sabem como usar, o que é coberto no plano de saúde deles, que vantagem ele tem em fazer um programa, em utilizar o nosso programa de assistência ao funcionário. Então ele não sabe. Então o meu desafio é fazer com que ele pelo menos saiba onde buscar e quando ele precisa levantar a mão e falar, bom, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. A gente tem canais ali que orientam, mas comunicação sempre vai ser um trabalho contínuo, até mesmo porque a gente tem entrada de novos funcionários, então a gente tem que fazer esse trabalho. Até mesmo um público diverso. Eu tenho um público de tecnologia e eu tenho o chão ali, o pessoal que entrega sorriso, né? De logística, que entrega o sorriso, a caixinha que chega na sua casa em 2 dias ali, Prime Members, é alguém que fez aquela caixa chegar até você. Então eu tenho esse desafio da comunicação atender várias linhas de negócio. Você contou um pouquinho dos indicadores, né? E aí eu fiquei curiosa para saber se vocês conseguem já correlacionar, né, os benefícios, principalmente de saúde e bem-estar, como eles estão impactando o absenteísmo, que acho que é um pouquinho mais fácil, mas produtividade, vocês conseguem já medir também isso? Não, de produtividade eu ainda não tenho os indicadores, sendo bem transparente contigo. A gente, obviamente, faz os estudos para ver aquelas pessoas que estão mais utilizando os programas, o quanto que isso faz, mas aí a produtividade ela é medida por uma outra área. Eu sou de benefícios, então essa ela é medida pela área de RH e obviamente a gente trabalha junto para chegar. Então a área de RH, por exemplo, agora está com um projeto muito grande de mensuração de produtividade no nosso centro de distribuição. Então isso é um trabalho contínuo também. Ai, muito bom. E assim, quais sinais você acha que são visíveis nas pessoas e na cultura? Sabe, acho que assim, a gente fala de um pacote de benefícios, é muito legal a gente aprender com você que sinais você vê que, tá funcionando e como isso transforma a cultura, sabe? Assim, que correlação você faz? Cultura é uma palavra bem forte na Amazon, acho que, e isso é aberto. Se você pesquisar em qualquer navegador aí, você vai ver os princípios de liderança da Amazon. A gente tem 16 princípios de liderança. E a gente direciona, a gente trabalha e respira, é DNA nosso, essa questão de analisar dados, da obsessão pelo cliente, dos líderes estarem sempre ali trabalhando para os funcionários. Então são 16 princípios de liderança bastante fortes ali. E um deles que eu acho que uma coisa que a gente tem bastante forte lá eu falei que a gente pensa muito em dados. Então eu rodo pesquisa, eu vejo satisfação e tudo mais. Só que eu também vejo anedotas. Porque muitas vezes eu vejo um indicador que fala assim, tá maravilhoso esse programa. Quando eu vou nas anedotas, a percepção pode não ser a mesma. Então quando você pergunta qual que é a sua sensação, o que você vê ali no dia a dia, se isso dá para antecipar, eu olho tanto dados quanto anedotas para saber se um está conversando com o outro. Se eu tenho um indicador muito bom e as anedotas, a grande maioria é negativa, eu preciso fazer alguma coisa. A gente tem um que chama Deep Dive, então eu mergulho nos dados e nessa informação para saber o que eu posso fazer de melhor para os funcionários. Me dá um exemplo prático assim? Boa. Anualmente tem a pesquisa de benefícios. Então a pesquisa de benefícios ela vai perguntar se o plano cobre bem, se o plano de saúde, que tipo de cobertura, se você está feliz, quais benefícios você gostaria. Aí, obviamente, você vê respostas diversas e sempre tem campo comentários. Então, um exemplo prático é ver os campos comentários. Então, o que isso tem? A gente tem uma ferramenta chamada My Benefits, que tem pesquisa lá dentro também, que eu olho as anedotas das pessoas. A gente tem uma central de atendimento de RH aos funcionários. Então, uma vez por semana, a gente ouve uma ligação de um funcionário falando sobre benefícios. Então, eu pego 3, 4 pares meus, a gente escuta uma ligação de funcionário querendo saber, eu estou com dúvida em tal benefício, para saber tanto se é uma dúvida que eu poderia sanar através da comunicação que a gente acabou de falar, ou se, por exemplo, o atendente dessa central de atendimento que tem está passando a informação correta ou do melhor jeito para o funcionário. Então, isso é outra maneira. E elevador, o cantinho do café, tudo isso daí, você ouve assim, vira e mexe. Eu já me peguei no elevador, pessoas falando do plano de saúde, eu dando aquela pescoçada para entender o que as pessoas estavam falando e vendo se estão falando bem, se não estão. Então, você sabe que dá para usar tal coisa, sabia que
O Wellhub consegue fazer isso? Sabia que através do Wellhub você tem acesso àquele aplicativo? Sabia que o nosso plano de saúde cobre tal coisa? Então eu vejo tanto os dados, então eu tenho o dashboard para acompanhar, mas eu também ouço as conversas aí e periodicamente eu tenho que acessar elas para saber se os dados estão conversando com a realidade da operação e dos nossos funcionários. Você citou, né, uma plataforma. Tem alguma outra tecnologia na estrada que você já tem aí de carreira, que você viu que foi melhorando muito a gestão de benefícios e, de repente, até prever o que as pessoas vão precisar, sabe? Especificamente em saúde e bem-estar, né? O que você vê que te ajudou em termos de tecnologia e ferramenta? Então, o que tem ajudado agora, e daí é uma das coisas que a Amazon está investindo bastante pesado, a gente está com várias ferramentas de inteligência artificial dentro de casa. Então... Proprietária seria isso? É. Vocês usam fornecedores e... Não, é tudo nosso, tudo dentro de casa. Então, a Amazon tem várias linhas de negócio, uma delas é tecnologia. E dentro das ferramentas de inteligência artificial tem umas 2, 3 que eu uso praticamente diariamente. E ali eu rodo dados, ali eu rodo pesquisas, ali eu vejo informação, ali eu vejo se um documento que eu estou escrevendo para minha liderança está dizendo a realidade. Ali eu consigo pegar uma base de dados gigante e falar, resume para mim o que eu posso fazer dessa base de dados. Então, as ferramentas que a gente tem ali internas, Cedric, Eisa, são ferramentas que ajudam muito no dia a dia. Sendo bem sincero, não sei usar o total de todas elas, acho que todo mundo está aprendendo inteligência artificial no momento, mas eu acho que é tendência e daí a gente está até com uma solicitação forte da liderança para usar cada vez mais e aprender junto. Todo mundo vai aprender junto ali. Muito bom. O nosso papo está chegando aqui ao final, infelizmente, está muito bom. Para fechar, eu queria te ouvir, assim, se você pudesse ter liberdade total para mexer como os líderes de RH pensam a lógica de saúde e bem-estar nas empresas, por onde você começaria? Essa é tricky question, essa é interessante. Tipo uma varinha mágica. Essa varinha mágica. Se todo mundo fosse fazer o que eu pedisse. Isso aí eu acho que o céu é o limite. Porque assim, se eu fosse fazer uma pesquisa e perguntar aos funcionários o que gostaria, eu posso pensar que se o funcionário bater 10 anos a meta, ele vai ter uma viagem pelo espaço através da empresa do Jeff Bezos. Poderia ser. Será que se oferecer sorvete gratuito seria uma boa? Os funcionários gostariam. Eu falei há pouco de engajamento, adesão. Teria uma alta adesão, porque poucas pessoas não gostam de sorvete. Sim. Mas será que isso é estratégico para a empresa? Porque a estratégia de benefícios ela tem que pensar tanto no bem-estar do funcionário, no que o funcionário precisa ali, às vezes ele não sabe que ele precisa, mas no bem-estar do funcionário, essas opções que a gente explorou aqui durante esse bate-papo, ser estratégico para a empresa. E o que eu acho que, para onde eu começaria é buscando estudos científicos que me promovam mais engajamento. Permissão de total transparência aqui, por exemplo, se a minha empresa não oferecesse o Wellhub, eu continuaria fazendo atividade física. Talvez algumas pessoas, da mesma maneira, continuariam fazendo atividade física. Mas eu tenho pessoas que precisam fazer atividade física e que não fazem. Então, qual o estudo científico que me prova que se eu fizer tal ação, eu tenho mais engajamento? Se eu fizer tal atividade, se eu promover tal coisa, eu vou conseguir um resultado melhor. Então, isso está começando na Amazon, está começando nos Estados Unidos. Espero que venha logo para o Brasil. Mas ter estudos científicos que embasem a decisão do time de benefícios nesse equilíbrio que é agradar o funcionário através de bons benefícios, promovendo eles o bem-estar e a sustentabilidade financeira de um programa de benefícios. Eu acho que seria assim que eu começaria um programa do zero. Bem simples, né? Bem simples, bem tranquilo. De fazer. É fácil de falar e difícil de fazer, né? Mas é a sua ambição, achei o máximo. Exato. Acho que a gente vai chegar lá, acho que chegaremos lá. Exato. Tem bastante estudo voltado, né, pra saúde e bem-estar, assim, eu tô bem feliz que tá em voga, né, o nosso negócio, então é maravilhoso. Foi muito, muito bom te receber aqui, muito obrigada pela generosidade de estar aqui com a gente, espero que a gente possa repetir essa conversa. Eu também, obrigado pelo convite, sucesso, sou super fã do Wellhub. Obrigada.